Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo passado. Hoje dando continuidade, lembrando que isso não é obrigatório, é opcional, é simplesmente para que nós mantenhamos um diálogo, né? Hoje eu me empolguei aqui para fazer um vídeo específico, né, sobre um escritor que eu pretendo tratar com vocês, analisar com vocês em 4 aulas, que é o Franz Kafka, um autor que já é conhecido de alguns alunos, tanto é que na semana passada eu recebi um e-mail muito gentil e assim, motivador, né, estimulador, estimulante, né, nesse sentido, a respeito do Kafka, e daí me empolguei para gravar esse vídeo aqui para vocês, assim, para criar assim elementos já para que as coisas vão fervilhando aí dentro de vocês. Tudo bem? Então eu vou tratar aqui da Metamorfose do Franz Kafka. O Kafka foi um escritor tcheco de origem judaica e que teve sua expressão quase que totalmente em alemão. Sendo assim, a gente já tem vários elementos que fazem com que esse sujeito se sinta um estranho, né, um estrangeiro, durante grande parte da vida dele, toda a vida. Ele sempre se mostra como um sujeito incomodado, né? O primeiro ensaio escrito aqui no Brasil a respeito do Kafka foi feito pelo Otto Maria Carpo. Está num livro dele chamado Ensaios Reunidos. No primeiro volume tem lá o primeiro ensaio. A primeira pessoa que falou a respeito de Kafka no Brasil foi Otto Maria Carpo, e ele disse que conheceu, numa circunstância bem específica, em Viena. O Carpo era austríaco também, veio fugido para cá na Segunda Guerra em função da perseguição aos judeus. Kafka era judeu, né? Já falei, o Carpo também, embora tenha se convertido ao catolicismo, o Carpo. Ele disse que numa circunstância muito específica, numa reunião de intelectuais, tinha um sujeito lá num canto encolhido, e ele perguntou pro sujeito que estava fazendo a reunião quem era aquele. E ele falou, aquele é um sujeito estranho, ele escreve coisas que ninguém entende direito, enfim, está lá no cantinho dele, ele é meio recluso. O Carpo foi lá e perguntou o nome do sujeito. O sujeito disse que resmungou alguma coisa como Kauka. E era o Kafka, né? Tá aqui o diário dele, inclusive. E daí o editor, né? Esse sujeito era um editor, esse que recebeu, que estava fazendo a reunião de intelectuais, disse assim, olha, eu tenho até um monte de livros dele ali, não vende de jeito nenhum, se você quiser pode pegar todos para você. E o Carpo falou, não, obrigado, não vou pegar. E hoje em dia vale uma fortuna essa primeira edição daquilo que tinha sido publicado do Kafka naquele momento, seus contos especialmente. Então, essa é uma curiosidade, né, interessante. Por que ele falou, resmungou Kauka? Ele morreu com uma enfermidade na garganta, ele morreu, na verdade, de inanição, de fome, de sede, e naquele momento ele já estava numa progressão da doença, e ele mal conseguia pronunciar o próprio nome, o Kafka. Ok? Esse sujeito escreveu uma obra fantástica, muitos vão considerar a novela mais perfeita escrita por um ser humano, que se chama Metamorfose. A Metamorfose já foi feita uma eleição, e o início dessa novela foi eleito como o mais perfeito que a gente tem na humanidade. E diz assim, na tradução do Modesto Carone, que faleceu em dezembro do ano passado: quando certa manhã, depois de sonhos intranquilos, Gregor Samsa acordou metamorfoseado num inseto monstruoso. Essas 3 linhas aqui são consideradas o melhor início da literatura universal, justamente porque aparece já, e a gente entra um pouquinho na teoria literária agora, um princípio que é muito próprio do Kafka, né, que é o princípio da inversão, ou como o Günther Anders, um dos maiores estudiosos do Kafka, vai chamar, num livro chamado Kafka, Pró e Contra, ele vai chamar o princípio da explosão negativa. É muito interessante esse princípio. Quem leu no ano passado o Murilo Rubião faz isso também em alguns contos, né? Inclusive, uma das questões da prova específica, que todos fizeram, né? Todos que estão me assistindo aqui, uma das questões fazia, né, uma analogia com o Kafka lá, e esse paralelo é perfeito. Né? Existem alguns poucos trabalhos fazendo essa relação entre Kafka e Murilo Rubião, vale a pena quem leu, né? E todos, se não leram, deveriam ter lido, né? O Murilo Rubião, conseguirão construir analogias com o Franz Kafka, e certamente alguns trabalhos interessantes sairão dessas turmas de alunos de letras que entraram nesse ano,
né? E que entrarão no ano que vem também, porque a lista continua a mesma neste ano. Se houver vestibular, né? O de inverno foi cancelado. Mas continuando, esse começo aqui ilustra então aquilo que eu estava dizendo, é o princípio da explosão negativa. Por quê? Porque normalmente esse evento, um personagem, que é o personagem principal, se transformar, se metamorfosear num inseto monstruoso, isso apareceria no clímax, né? Beirando o fim da história. O que o Kafka faz na sua técnica da inversão ou da explosão negativa? Ele inverte isso. Ele coloca o clímax no começo. E agora, o leitor, ele não vai se perguntar mais o que vai acontecer, porque ele já sabe, poxa, não deve haver algo maior do que isso aqui. Ele já se transformou no inseto. O que pode vir depois agora? Não é o que mais que interessa, mas como esse cara vai reagir a isso? Como é que esse personagem vai reagir? O que mais espanta a gente é que não só ele, mas os familiares reagem com muita naturalidade. E isso incomoda demais. Incomoda porque o leitor, nessas perguntas que ele vai fazendo, como ele vai reagir? Né? Ele até se pergunta o que vai acontecer, mas esse o que está sempre vinculado ao como eles vão reagir, na verdade. Né? Vocês concordam? Depois me digam lá nos comentários aqui. Mas, o que acontece? Um estudioso, que é o Günther Anders, vai dizer: o espantoso em Kafka é que o espantoso não espanta ninguém. Olha que fantástico isso, hein? O espantoso em Kafka é que o espantoso não espanta ninguém. Ou seja, um evento que deveria chamar a atenção, que deveria, o que está acontecendo? Não, ele não espanta ninguém, ele é visto com uma naturalidade absurda. O conceito de absurdo é fundamental para compreender o Kafka, tá, pessoal? Em filosofia, existe um cara que analisou Kafka muito bem, que se chama Albert Camus, no livro chamado O Mito de Sísifo. Ele tem lá um ensaio e algumas menções à ideia de absurdo em Kafka, e o absurdo normalmente surge nessas ocasiões, em que você espera uma reação absolutamente atordoante e você não tem nem um pianíssimo, digamos assim. Né? Você não tem nenhum reflexo de algo incomum. Tá? E faz parte da técnica da inversão do Kafka, que não aparece só na Metamorfose, mas a Metamorfose ilustra brilhantemente isso tudo. Ok? Eu acho que é isso. Né? Bom mencionar também, né? Nos primeiros parágrafos da primeira página ainda da Metamorfose, porque uma das perguntas que o leitor pensa, talvez possa ser ainda um sonho, né? Ele talvez esteja delirando, alguma coisa assim. O narrador diz, não era um sonho. E aí a gente tem um pacto ficcional estabelecido. Né? Vocês lembram que eu comentei pacto ficcional lá na penúltima ou na última aula? Se estabelece um pacto ficcional com o leitor, que é, puxa, de agora em diante eu vou ter que suportar essa noção de que o personagem principal que eu vou acompanhar aqui os movimentos de consciência é um inseto monstruoso, com alguma forma de inseto que eu não vou conseguir delinear bem, tá? E isso não é um sonho. Isso aqui é de um realismo atroz. Tá? E para quem está pensando agora, professor, mas que história é essa? Vou acompanhar agora um inseto, o que vai me ajudar a entender melhor a minha realidade, o que eu sou, etc. Para que serve uma história boba como essa? Aí que tá, pessoal. O Thomas Mann, né, um grande escritor alemão, quando emprestou esse livro para um amigo dele, o amigo dele devolveu na semana seguinte e disse assim, olha, eu não consegui ler esse negócio, porque a mente humana não é tão complexa assim. Tá? Esse amigo do Thomas Mann se chamava, né, Albert Einstein. Tá? Então, para você ver, né, os materiais com os quais nós da área de letras aí tão subestimados trabalhamos, né? A nossa mente enfrenta esses assuntos aí e enfrentamos com muito gosto. Eu releio todo ano a Metamorfose e eu me surpreendo sempre com alguma nuance. Espero ter a oportunidade de presencialmente tratar dessas nuances. Eu me empolgo sempre, me emociono sempre, especialmente com as partes finais da Metamorfose, que de fato são das melhores coisas que os seres humanos já puderam produzir em literatura. E aconselho fortemente, quem não leu, leia. Especialmente sugiro para vocês na tradução do Modesto Carone, que é considerada a melhor tradução feita. Existem mais de 100 traduções da Metamorfose aqui no Brasil. A melhor delas, seguramente a mais premiada, porque o Modesto Carone era um estudioso do Kafka, da literatura alemã,
traduziu o livro que eu citei do Günther Anders, Kafka Pro e Contra. Então, é a tradução mais credenciada. Isso faz muita diferença nesses idiomas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa com vocês e aguardo os comentários de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, né, e se inscrevam no meu canal aí. Especialmente, pessoal, compartilhem com os alunos do curso de letras mesmo, né? Ou ex-alunos, para que a gente possa ter um rol de conversas, né? Eu sempre digo, quanto mais gente lendo as coisas que eu acho que são importantes e que gente mais esperta do que eu disse que são importantes, melhor, vou ter mais gente para conversar, poxa, né? Porque o grande desespero da gente que lê bastante, né? Pelo ofício e pelo prazer, é não ter com quem conversar, é ter uma vida solipsista, né? Sozinho aqui, ok? Forte abraço, até logo.